que foi o Renascimento? O término Renascimento surgiu no século XVI para descrever uma transformação artística, pero pronto abarcou a ciência, a política e a filosofia. Reflejou cambios externos e internos, reconfigurando o papel de la humanidade em la sociedade e la cultura. Contexto histórico. Es decir, se considera que la humanidad es lo suficiente culta como para llegar a la verdad por sí misma. En este caso, Dios queda relegado a un segundo plano. El Renacimiento marca la transición de la era medieval a la moderna y promueve una nueva cosmovisión. El enfoque se centra ahora em el indivíduo, no en la religión. Olá, mi nombre es Sueli y voy a hablar sobre Renacimiento Español. Los puntos de ese periodo fundamental, incluindo o audio cultural, la influencia de los reyes católicos y la aparición de la novela picaresca. 1. Alienación política y cultural. La unificación de la España bajo los reyes católicos sentou as bases de um Estado moderno que podia absorver e implementar as ideias humanistas e artísticas que se estendiam por toda a Europa, desde a Itália. 2. Ciclo de Ouro. Este período abarcou dos ciclos XVI e XVII, um momento de máximo esplendor artístico e literário, que coincidiu com o poder militar e econômico do Império Espanhol. 3. La novela picaresca. Tu caracterização do pícaro é o estilo narrativo em la primeira persona e a crítica social com ironia são as cenas de identidade deste gênero, cuyo o exemplo mais icônico é Lazarillo de Tormes, anônimo, de 1554. Olá a todos, me chamo Luzimar. Les vou falar sobre as fases do Renascimento. La primeira fase, italianização de la poesia. Esse movimento ocorreu durante a primeira metade do século XVI e cambiou radicalmente a maneira em que se fazia lírica em Europa, especialmente em Espanha. A figura central que impulsionou esse câmbio a poesia espanhola foi Garcilaso de la Vega. Ele foi um poeta renascentista espanhol que destacou enormemente por sua obra em exemplo máximo de la poesia lírica influenciada por la tradição italiana. Gracias. Mi nombre es Elena Cyr y hablaré sobre la cultura y la ideología del Renacimiento. O Renascimento em Espanha foi num período de grande florescimento cultural e artístico que teve lugar entre os séculos XV e XVI. Foi uma época em la que Espanha destacou em diversos campos como a pintura, a escultura, a literatura e a arquitetura. Pintura em El Renascimento Espanhol. El Greco foi um dos artistas mais importantes del Renascimento Espanhol, com a obra El Entierro del Conde de Orgaz. Diego Velázquez retratou a la nobreza espanhola de forma realista e imponente em suas pinturas. Arquitetura em El Renascimento Espanhol. El estilo plateresco é a primeira fase da arquitetura renascentista em Espanha, caracterizada por la abundante e detalhada ornamentação de los edifícios, cuyo nome provém do término orfebreria.
combina inovações do Renascimento italiano, a tradição gótica espanhola e a influência do arte morisco, dando como resultado um estilo singularmente espanhol. Escultura em El Renascimento espanhol. A primeira geração de escultores espanhóis, como Damián Forment e Bartolomé Ordonez, formados em Itália, foi fundamental em essa transição. A escultura renascentista em Espanha se caracteriza por el refinamento técnico e a presença de obras clássicas, incluindo las del Teller de Miguel Ángel. Camafeu de Agata Branca, que representa Carlos I da Espanha, obra italiana do século XVI. El camafeu é uma técnica de escultura em joieria que cria figuras em relieve a partir de capas de diferentes colores, tradicionalmente utilizada em broches e colgantes. Literatura em El Renascimento espanhol. Em literatura, has ouído falar de Miguel de Cervantes? Escribiu de uma das obras mais famosas do mundo, El Quijote. Gracias. Olá, e hoje vou apresentar de forma rápida e direta a estética da língua do Renascimento espanhol. Em Espanha, o Renascimento une o humanismo italiano com uma forte tradição católica. Sua estética busca harmonia, propulsão e razão, ponendo o ser humano em centro, pero simples dentro de uma visão profundamente espiritual. Arquitetura, 3 estilos principais. Plateresco, muito decorativo, mas ela del gótico com o renascimento. Purismo, linhas simples, equilíbrio clássico. Hereniano, austero e monumental, representado por Escorial. Arte, em la pintura e la escultura aparece um realismo intenso e profundo religioso. Destaca o greco, que mescla influências italianas bizantinas, e o místico espanhol, calendo na estética única e la espiritual. Literatura. La literatura reflete da mesma busca de equilíbrio. Garcilaso de la Vega traz el soneto italiano e o amor idealizado. Santa Teresa de Jesus e San Juan de la Cruz desenrola a literatura mística. E Cervantes com Dom Quixote inaugura o romance moderno. E critica os antigos ideais de caballeria. Língua renascentista. Em 1942, Antônio de Nebrija publica a Gramática Castelhana, a primeira gramática de uma língua moderna. A partir daí, o castelhano ganha prestígio e se converte em uma língua de cultura, capaz de profundas com a poesia mística. O Renascimento espanhol une razão, beleza, espiritualidade e identidade, criando um dos momentos mais brilhantes da cultura hispânica. Gracias. Hola, me llamo Melissa y voy a hablar sobre los temas de la literatura renacentista española. El primer tema es el amor idealizado y platónico, donde hay una idealización de la mujer amada. Se la describe como perfecta, tanto en términos físicos como morales. Como es un amor idealizado, muchas veces no es emparejado, causando una tristeza tan profunda que purifica el alma del amante, acercándolo del mundo de las ideas. Otro tema es la naturaleza idealizada, el locus amoenos, que es un sitio natural, idealizado como un espejo de la armonía, donde los personajes se relajan o tienen encuentros románticos. También está presente la mitología clásica, donde hay la retomada de la mitología greco-romana para simbolizar experiencias humanas universales, como el amor y el coraje. Existe una mezcla de paganismo clásico y espiritualidad cristiana que refleja una armonía entre la razón y la fe. Usan la expresión carpe diem, que significa aprovechar el día. También hablan de la fugacidad de la vida, donde debe aprovechar el amor y la belleza, pero todo de la perspectiva cristiana. Otro tema es la religiosidad y espiritualidad,
ya que España estaba sobre fuerte influencia católica. Los autores buscaban la unión del alma con Dios. Además, hablaban de honor y ideal caballeresco, ya que aún tenían herencias de la Edad Media. Por último, se hace presente el humanismo y la razón, donde las obras buscaban equilibrar el cuerpo, el alma y la mente. Ahora voy a presentar de forma breve los principales tipos de prosa renacentista en hispánica y sus autores más representativos. Durante el Renacimiento, la prosa se convirtió en un instrumento esencial para difundir los conocimientos, formar valores y desenvolver nuevas formas literárias vinculadas al humanismo. Por que você não estava aqui para... Em primeiro lugar, a prosa didáctica buscava educar e orientar moralmente. Juan de Vades utilizou a prosa para explicar o bom uso da língua e promover ideias reformistas, mientras que Antonio de Guevara mesclou consejos morales, exemplos históricos e reflexões filosóficas com um estilo elegante que teve enorme difusão na época. Em segundo lugar, a prosa histórica alcançou grande relevância com autores como El Padre Mariana que elaborou uma narrativa crítica e documentada sobre a história da Espanha. Sua obra combina rigor, interpretação política e uma clara intenção moral. Também destaca a prosa religiosa, representada por Fray Luís de León e Santa Teresa de Jesús. Fray Luís uniu profundamente espiritual com linguagem harmoniosa e humanista, mientras que Teresa renovou a literatura mística a narrar suas experiências interiores com sinceridade e força expressiva, marcando profundamente a tradição espiritual espanhola. Por último, a prosa narrativa renascentista se divide em duas tendências: a narrativa idealista, que exalta valores como o heroísmo e a perfeição moral, muitas vezes em histórias de inspiração caballeresca, e a narrativa realista. Em cambio, observa a vida cotidiana com espírito crítico e aproxima a ficção a los problemas sociais e humanos, abrindo caminho para o desenvolvimento do romance picaresco. Em conjunto, estes tipos de prosa mostram a riqueza do Renascimento e como a escritura se transformou em um instrumento para ensinar, interpretar o mundo, expressar a fé e criar novas formas narrativas. Hola, ¿todo bien? Me llamo Robson Mendonça, soy estudiante de Letras Español y voy a hablar un poco sobre mi parte del trabajo de español. Las formas narrativas del idealismo español incluyen varios tipos de relatos. Primero, romances de caballería. Presentan héroes nobres que resgatan sus amadas. A un ejemplo es Amores de Gaula de García Rodríguez. Novela pastoral. Los personajes son pastores idealizados que viven en locos amanos, un lugar tranquilo y armonioso. Novelas moriscas. El amor es tema central y se idealiza la relación entre cristianos y musulmanes. Novela bizantina. El argumento sigue la aventura de parejas nobres que enfrentan dificultades como naufragios y separaciones. Y por último, los romances sentimentales, con personajes en conflicto, con el entorno de muchas veces en un tono de tristeza y miseria. Hola, yo me llamo Katia y hoy voy a hablar sobre la prosa realista, característica de la literatura renacentista. La prosa realista eran narraciones que buscaban centrarse en la vida de personajes cotidianos y en los problemas de la sociedad. La prosa realista particularmente en la novela picaresca, floreció en la literatura española durante el Siglo de Oro. El género picaresco, el tipo de prosa realista más importante del siglo XVI, es la novela picaresca, género creado en la literatura española.
Características del género picaresco son novelas autobiográficas narradas en primera persona. El protagonista es un antihéroe, personaje pícara, que lucha por sobrevivir. Describe la realidad de la época incorporando detalles concretos como lugares, personajes y la vida social. La prosa picaresca incorporó el tema de la vida cotidiana al material narrativo. Un autor muy importante de esta época era Miguel de Cervantes, que usaba la verosimilianza y realismo, hacer una historia parecer real, incluso que inventada. Dentro de la literatura española, del tema realismo, del grupo realista, las principales obras son El casamiento engañoso, El coloquio de los perros, El licenciado Videra e La tia fingida. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de 3 obras importantes da literatura espanhola do século de ouro. Um é A Lacárdia de Lope de Vega, o outro é El Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, e La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Vou colocar 3 trechos, um de cada vez, de todas essas obras. E eu vou ler para vocês. La Arcadia, 1598, Lope de Vega. Yo soy aquel que suelo con apacible guerra, con alegre dolor y dulces males, desde el supremo cielo hasta la baja tierra. Errir dos dioses, hombres y animales, fácil tengo la entrada, difícil la salida. Ablandame el desprecio y cansa el juego. Ni hay alma tan hablada, erlada, e em piedra convertida, que não enternezca mi amoroso fuego. Agora é El Burlador de Sevilla e Convidado de Piedra, Tirso de Molina, 1630. A mí el papel legado por la estafeta del viento, sin duda que es de la dama que el marqués me ha encarecido, venturoso e estolecido, se avisa a vocês me llama, el burlador e el maior. Gusto que me puedo haber, es burlar una mujer e desejá-la sin honor. La vida es sueño, Calderón de la Barca, 1635. Nace el ave e com las galas que le dan beleza, suma. Apenas es flor de puma e a goza liberdade. E teniendo yo más alma, tengo menos liberdade? Essas foram as 3 obras. A Lacárdia, ela mistura prosa e poesia, apresenta um mundo idealizado. E das 3 obras, elas mostram diferentes visões do ser humano e da vida. A primeira obra que eu li, La Arcádia, o idealismo e a pureza dos sentimentos. A outra, que é El Burlador de Sevilla, o castigo pela arrogância e pelos pecados. E em La vida em Sueño, a busca pela sabedoria e pelo autodomínio. Cada uma da sua maneira, e reflete o espírito profundo e questionador do século do ouro espanhol. E é isso. Se vocês puderem pesquisar mais a respeito